Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Ricardo Juste e atuo como diretor na Fundação Itaú Unibanco e no Funbep. É um prazer estar aqui com vocês hoje para apresentar um evento tão importante para a educação financeira para todos nós. A Fundação Itaú Unibanco e o Funbep promovem ao longo do ano diversas ações de educação financeira e previdenciária para seus participantes e assistidos. Entre as diversas ações, também apoiam a Semana Nacional de Educação Financeira, conhecida como Semana ENEF, que é uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira, que acontece anualmente e tem a finalidade de promover ações educativas no país. Durante a ENEF, acontece uma série de ações institucionais para evidenciar e chamar a atenção da sociedade sobre a importância da educação financeira na vida das pessoas, mantendo o compromisso, cuidado e a transparência das entidades sobre o assunto. Hoje, estamos realizando este evento com o propósito de abordarmos o tema endividamentos e os seus impactos. Contaremos com a participação de duas palestrantes que irão tratar do tema pelo ponto de vista financeiro e emocional. Nesse sentido, para contribuir com o lado financeiro, teremos a palestrante Ana Leone, que trabalha há mais de 25 anos no mercado financeiro e nos seus últimos 16 anos dedica seu tempo para ajudar pessoas a lidar melhor com a sua vida financeira. Em 2014, criou o programa Dinheiro com Atitude. Logo após a fala da Ana, teremos a apresentação para abordar o lado emocional do endividamento. Contaremos com o conhecimento aqui da pedagoga e psicóloga clínica Edna Aldi, que atuou como educadora na formação de professores e especialistas na abordagem comportamental cognitiva. É diretora técnica da Auster, empresa com foco em gestão de saúde mental, e dedica-se ao atendimento clínico, no suporte emocional, nas situações críticas. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-los para que enviem suas perguntas e comentários através do formulário que você vê aqui no site, logo abaixo do vídeo. As perguntas serão selecionadas e respondidas após aí os palestrantes. Com a palavra, então, Ana Leone, por gentileza. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui batendo um papo com vocês nessa manhã de Semana ENEF. Eu fico acho que muito feliz de ver que a gente já está na 9ª edição de um projeto que começou assim de uma maneira bem modesta, e hoje a gente tem aí inúmeros participantes, várias instituições públicas e privadas participando dessa virada aí de educação financeira durante toda a semana. Eu fiz parte do Comitê Nacional de Educação Financeira, que idealizou aí esse movimento, então é de muito orgulho eu poder participar, e ainda mais com vocês, uma entidade que tem aí bastante relevância no mercado. Então, muito obrigada pelo convite, um bom dia a todos, e eu tenho certeza que a gente vai tirar um ótimo proveito dessa manhã, trazendo reflexões mesmo sobre como a nossa vida financeira pode ser mais equilibrada a partir do momento em que a gente tem um pouco mais de consciência sobre determinados aspectos da nossa vida. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, que é um guia aí para conduzir o nosso bate-papo. Bom, primeira coisa, né, a gente está nessa semana de educação financeira, em que o tema central é a resiliência financeira. Quando a gente está falando aí de dívidas, gente, eu acho que a competência, o atributo que a gente mais traz à tona, de fato, é a nossa resiliência. A gente sabe o quanto impacta
a nossa vida um estado de endividamento, e os números, eles não contribuem muito positivamente aí, se a gente olhar as estatísticas. Uma pesquisa recente da Serasa, muito interessante, inclusive, que buscou estudar não apenas os números do endividamento no Brasil, mas também os aspectos comportamentais e o perfil do endividamento no Brasil, mostra esse mapa, infelizmente, né? Em setembro, que é o dado mais atual dessa pesquisa, mostra aí que nós éramos quase 70 milhões de endividados. Esse é um mapa de inadimplência ou pessoas que estão em negociação de dívidas. Uma coisa importante de conceituar, que há uma diferença, e por incrível que pareça, é um conceito distinto, mas que as pessoas confundem, e isso pode agravar, inclusive, as estatísticas, é o endividamento e a inadimplência. O endividamento, quase todos nós temos dívidas. Quem tem aqui um cartão de crédito que a fatura vence no final do mês é uma pessoa que tem uma dívida, contraiu uma dívida, que é quando você antecipa um desejo de compra. Então, você compra hoje, você tem o bem naquele momento, e você vai ter aí o pagamento daquele bem, daquele serviço, depois de um determinado tempo. Quando a gente está falando de dívida, isso é uma dívida. Então, se você tem um financiamento, se você tem um financiamento de imóvel, de carro, se você tem uma fatura em aberto, você tem uma dívida. Quando a gente perde a nossa capacidade de honrar com este compromisso de dívida, a gente entra num estágio de inadimplência, que aí é esse mapa que está mostrando que os recordes vêm sendo batidos aí, né, em meses consecutivos. E esta é uma questão importante. A inadimplência é quando a gente perde a nossa capacidade de honrar com aquilo que a gente desejava fazer. Na verdade, não é apenas a gente perder a nossa capacidade de comprar alguma coisa, ou de pagar por aquela compra que a gente fez antecipadamente, mas mostra o desabamento de um projeto, seja ele qual for. Um projeto de necessidade, que muitas vezes as pessoas se endividam e perdem a sua capacidade de honrar os seus compromissos por uma necessidade, e essa pesquisa trouxe isso, ou um projeto de vida. A gente financiou um imóvel querendo começar um projeto novo de uma nova família, ou a gente quis fazer uma reforma, ou a gente fez uma viagem, e a gente perde a nossa capacidade de honrar com aquele compromisso assumido. Isso traz, e eu tenho certeza que a Edna vai cobrir isso muito bem aqui no papo dessa manhã, aspectos emocionais que são muito relevantes. Depois, quando a gente olha aqui, né, as pessoas estão com um atraso de pelo menos um ano aí, 71% das pessoas em 2022 estão com dívidas em atraso por pelo menos um ano. E isso traz, assim, uma série de transtornos no cotidiano das pessoas, fora o aspecto emocional, o aspecto objetivo, que você perde a sua capacidade de abrir outras linhas de crédito, muitas vezes, você acaba tendo aí impactos que são impactos relevantes na sua vida profissional, e é o que um pouco essa pesquisa mostra também, né? Quando a gente está falando do endividamento, que é uma questão que, como o dado mostrou aí, vem crescendo nos últimos tempos, né, nos últimos meses, e se agravou com a pandemia, mas também não é a única justificativa, a gente tem causas bastante objetivas. A primeira delas é o desemprego. Nessa pesquisa do Serasa, aponta que a principal causa das pessoas perderem a sua capacidade de honrar com seus compromissos financeiros tem como causa objetiva o desemprego, que aumentou, e mesmo as próprias relações de trabalho que vem mudando ao longo do tempo, mas o desemprego é uma ruptura de renda relevante que leva as pessoas ao endividamento e à inadimplência. A segunda é a redução da renda. A gente percebeu, e tem dados que eu escrevi na minha coluna no Valor, logo que o Brasil decretou o lockdown, que 56% das pessoas das classes A, B e C entraram na pandemia sem nenhuma reserva financeira. Então, essas pessoas que ali naquele momento tiveram uma redução de renda, até pessoas que tinham uma renda constante e viviam dentro de um padrão de vida, de gastos bastante significativos ali, né, e bastante confortável, teve uma redução de renda abrupta. Então, parte da causa objetiva do endividamento é a redução de renda.
por mais que possa parecer, às vezes a gente tem, né, um estigma de que as pessoas endividadas são as pessoas que são descontroladas financeiramente. Sim, isto é um fato objetivo, e isso é alegado por 8% das pessoas que participaram dessa pesquisa. Mais uma coisa bastante interessante, e eu quero dar um foco nesse ponto, são as dívidas adquiridas para terceiros. Não é incomum as pessoas que se endividam por querer emprestar, seja o nome ou seja mesmo o seu score de crédito, para pessoas, para terceiros. E isso acontece bastante quando a gente está falando, inclusive, de pessoas aposentadas, que são pessoas que têm uma renda constante. Muitas dessas pessoas, a depender do extrato da nossa sociedade, né, se a gente olhar ali por faixa de renda, as pessoas aposentadas, elas passam a ser elas passam, né, a ser um membro da família com a renda mais estável, porque a gente está falando de uma aposentadoria, seja pública ou a complementar, que traz uma estabilidade de renda para essas pessoas, e essas pessoas passam a ser também pessoas que se endividam porque elas usam a renda dela para poder emprestar ou adquirir crédito em nome de terceiro. Então, a gente está falando aí de um número expressivo de pessoas que objetivamente se endividam por se endividar para terceiros. E aí a gente tem as consequências emocionais, que essa pesquisa apontou e eu achei bastante interessante. 83% das pessoas alegaram que as dívidas e a inadimplência impactam a sua vida social, seja pelo constrangimento, pela vergonha, ou pela falta de tração social mesmo. Você deixa de fazer as coisas que antes você fazia, você deixa de frequentar os lugares que você frequentava. Então, há um impacto objetivo no teu contexto social. 74% alegam problemas de concentração, e isso é uma coisa que eu tenho percebido aí nos últimos anos que venho trabalhando com educação financeira, a preocupação das empresas de levar o bem-estar financeiro, além do bem-estar psicológico e físico para os seus funcionários. A questão do endividamento é uma das principais causas de desconcentração no trabalho e até do desemprego. Então, vocês vejam que isso acaba se retroalimentando de uma maneira negativa. A pessoa se desconcentra, a pessoa não está ali conseguindo dar o seu melhor no trabalho por questões financeiras, e muitas delas acabam perdendo o emprego, que é a sua principal fonte de renda, e o problema se agrava. 83% alegam ter insônia por conta das dívidas. A gente sabe o quanto é difícil e quanto as pessoas se sentem impotentes quando elas não têm capacidade de honrar os compromissos assumidos, e 51% sente vergonha. E esse dado eu achei interessante porque elas sentem vergonha da própria família. Então, até a família, que é um porto seguro para todas as nossas aflições, acaba sendo um motivo de vergonha, porque a gente está ali perante a família, pessoas que, né, imputaram a gente expectativas de um sucesso, de um equilíbrio profissional, emocional, social, e elas acabam não conseguindo recorrer a esse próprio porto seguro por se sentirem envergonhadas pela situação que elas se encontram. E a gente tem outras estatísticas, né, que elas são bastante expressivas, se a gente observar que elas acabam nos mostrando os sinais de preocupação e de atenção que a gente deve dar a esta temática. A primeira delas, que se por um lado a longevidade tem trazido só benefícios, né, porque a outra opção é bem pior, eu prefiro envelhecer do que ter a outra opção de morrer cedo, a gente tem ganhado significativos anos de vida na nossa longevidade. Hoje, a expectativa de vida no Brasil é de 77 anos, e essa expectativa é medida ao nascer. Se a gente pensar bem, em 1960, essa expectativa era de 54 anos. No Brasil, o que nós conseguimos conquistar do ponto de vista de longevidade, em 30 anos, outros lugares, outros países do mundo levaram 100 anos para conquistar essa mesma longevidade. Por outro lado, há sempre o desafio de como a gente vai tratar esses anos a mais de vida, sabendo todos os desafios de quão heterogênea pode ser a velhice e quantos desafios elas nos traz.
A segunda coisa importante é que a taxa de fecundidade também caiu de maneira significativa nos últimos 30 anos, passou de 4 filhos por mulher para 1,7. Isso parece ser uma coisa, e é uma conquista de liberdade, principalmente das mulheres, mas traz também, quando a gente olha a pirâmide, né, de contribuição previdenciária, a gente sabe do desafio que é da gente ter uma sociedade mais longeva. Esse outro dado que, para mim, eu acho que é o que mais me espanta, eu sempre revisito ele para ver se a gente tem sinais de melhora, mas é que menos de 3%, segundo o IBGE, das pessoas aposentadas conseguem viver com os próprios recursos. O que esse dado nos mostra? Que as pessoas precisam continuar trabalhando, e aí é o trabalho como uma necessidade mesmo, elas dependem das famílias, e aí quando a gente olha que hoje existem menos filhos para cuidar de pais, né, 2 pais, a gente tem menos de 2 filhos para cuidar de 2 pais que viverão muito mais tempo, a gente está falando do desafio muito grande que a gente também deixa ao não cuidar da nossa independência financeira para os nossos filhos. E tem um outro dado importante que eu gosto também bastante de trazer, que é a expectativa de vida saudável medida pela Organização Mundial da Saúde. A gente costuma olhar bastante para a expectativa de vida ao nascer, e esse dado aí de hoje, essa expectativa de vida ao nascer de 77 anos, ela é bastante recente, ela não considera os impactos da pandemia, mas ainda assim, né, é uma nação bastante longeva. Porém, a nossa expectativa de vida saudável, ou seja, a nossa plena capacidade de a gente estar assim com as nossas faculdades disponíveis para tomar as nossas decisões, para, né, para a gente fazer coisas do dia a dia, é 11 anos, é quase 12 anos a menos do que a expectativa de vida ao nascer. No Brasil, a expectativa de vida saudável é de 65 anos. E um outro dado importante também é que a gente sempre justifica, né, a nossa cultura de baixa poupança, a nossa renda. A gente sabe que quando a gente está falando do Brasil, a gente está falando de um país de extensão continental e que a gente tem vários Brasis dentro de um mesmo Brasil, com culturas, níveis de renda, estruturas sociais, de desigualdade, de concentração de renda, assim, das mais diversas, isso valeria um evento aqui só para a gente falar sobre isso, mas existem países com a renda per capita menor que a do Brasil e ainda assim conseguem ter uma taxa de poupança mais favorável que a gente. E aí, quando a gente olha, né, isso aqui, os desafios da longevidade, esse dado aqui também não é novidade para ninguém, a gente tem aí a nossa pirâmide de idade mudando bastante ao longo do tempo, a gente estima aí que em 2000, e aqui está 2060, mas tem um dado da Organização das Nações Unidas que fala que o Brasil aí vai ter um número significativo de 23% da população com mais de 65 anos, e a gente vai ficar atrás apenas do Japão, né, uma nação conhecidamente longeva, a Europa e a China. Então, nós seremos o terceiro, né, a terceira região mais longeva do planeta, e isso vai trazer vários desafios, e o principal deles é entender como a gente vai fazer com que a nossa renda dure o tempo que durar a nossa vida. E aí, uma coisa importante que a gente também tem que trazer à consciência, que é o seguinte, a nossa janela de poupança, ela é bem menor do que a gente pode imaginar. Então, se a gente olha esse gráfico aqui, né, que tem ali a renda e o tempo de vida que nós temos, o que dá para perceber? Essa parte amarela aqui, que vai até os nossos 25 anos, mais ou menos, em geral, nós somos ou despesas para alguém, ou despesa para alguém, ou a gente não gera ainda renda o suficiente, ou a nossa principal destino de poupança e de investimento deveria ser no próprio capital humano. Então, a gente está falando da nossa infância, da nossa adolescência, aí no início da nossa vida produtiva. Então, a gente começa o jogo aí aos 25 anos, em que a gente tem a inserção no mercado de trabalho, a gente acaba ali a nossa formação. Isso eu estou falando naturalmente de um extrato da nossa sociedade, né? A gente tem aí, como eu falei, diversos segmentos para serem analisados. Então, a gente começa ali o jogo até os 25 anos.
Se a gente considerar o tempo de vida saudável, a expectativa de vida saudável que a Organização Mundial da Saúde nos dá, a gente está falando que ali a nossa capacidade de produzir o dinheiro e que deveria ser exatamente a nossa capacidade de poupança, deveria ser ali dos 25 até os 65 anos, que também é uma idade em que os brasileiros, em média, pretendem se aposentar, apesar da regra, né, da aposentadoria pública. Então, a gente está falando ali de 25 aos 65 anos, a gente está falando de 40 anos de produção de renda, e a partir dali a gente vai fazer uso desse dinheiro. Então, a gente está dizendo que até os 25 anos nós somos despesas para alguém, dos 25 aos 65 anos, é onde a gente tem a nossa plena capacidade de trabalho e de produção de renda, e depois a gente dos 65 anos, e a gente tem que considerar que vai viver até 100 anos, minha gente, a gente tem que, em 40, produzir o suficiente para viver, para nós termos o nosso estilo de vida, aquele que nós escolhermos ter, e depois a gente ainda tem que poupar nesta janela para nós vivermos ainda de uma renda passiva por outros 35 anos, que é dos nossos 65 anos até os 100 anos. Então, se a gente olha a nossa linha da vida, a gente tem uma janela muito estreita, e por isso a gente precisa ter uma consciência de que nesta janela a gente precisa viver, porque também não dá para a gente só pensar em trabalhar para a gente usufruir no futuro, mas que também a gente precisa construir um colchão para esse futuro. E aí, então, como, né? Cuidar. Também não adianta vir aqui trazer muitos desafios sem a gente trazer algumas reflexões de que caminhos a gente tem a seguir. O primeiro deles é a gente entender, e eu gosto de usar essa analogia, que é a teoria das 3 gavetas. Eu escrevi uma vez também uma coluna no Valor sobre isso, em que a gente precisa entender a nossa vida financeira em fragmentos. As nossas decisões de investimento, elas têm que ser pensadas em fragmentos. O dinheiro, ele é destinado sim, né? Falam que dinheiro não tem endereço, mas tem. Então, a gente precisa ter a primeira gaveta, que é aquela gaveta que está ali no seu escritório, na mão, em que você abre e tem tudo aquilo que você precisa. Ou quando você está na cozinha ali cozinhando, você abre a gaveta e pega tudo que você precisa para usar imediatamente ali no fogão. Aquela é uma gaveta no qual aqueles recursos, os recursos precisam ser destinados a essa gaveta para imprevistos. E eles acontecem o tempo inteiro. Por mais que nós estejamos preparados para eles, eles vão acontecer, e que bom a gente estar preparado para eles. Então, qual a expectativa que a gente tem para esses recursos? Esses recursos, eles têm que estar investidos de uma maneira conservadora, eles têm que estar acessíveis, porque os imprevistos, eles não nos mandam recado, eles simplesmente acontecem. Então, é importante que esse recurso, a nossa expectativa para esses recursos, sejam de ele ter ali uma proteção de rentabilidade, mas o atributo mais importante desses recursos tem que ser a acessibilidade, ou seja, eu abro a gaveta a qualquer momento e aquele recurso está disponível para eu usar no momento presente. A segunda gaveta é aquela gaveta dos nossos projetos de vida. Então, a gente precisa se divertir, a gente precisa ter lazer, a gente precisa construir projetos de vida, seja comprar uma casa, reformar, viajar, investir na educação dos filhos, investir na própria educação, são projetos de vida. E o tamanho do esforço dos recursos destinados a essa gaveta, eles serão do tamanho dos seus projetos de vida. Então, quanto mais precisos esses projetos forem, mais detalhados, mais a gente vai entender qual é o esforço necessário para transformá-los em realidade. E a terceira gaveta é aquela gaveta que a gente guarda as coisas ali e a gente só vai olhar daqui a algum tempo, onde a gente guarda as roupas de inverno quando a gente está no verão, ou quando a gente guarda as roupas do verão quando a gente está no inverno, que é a gaveta da aposentadoria ou dos nossos projetos de longo prazo. O que se espera desta gaveta? Em que ela seja capaz de suprir a nossa renda passiva lá no futuro. Portanto, as decisões de investimento desta gaveta têm que ser distintas da segunda e da primeira gaveta. Na nossa gaveta de projetos, aí sim a gente tem que diversificar, a gente tem que pensar em meios de potencializar os nossos ganhos, para que esses projetos sejam abreviados pelo trabalho que o dinheiro fará por nós.
Na aposentadoria também, porém, o que a gente espera é que no futuro este recurso possa ser usufruído por nós. Então, o que eu tenho percebido é que a gente, às vezes, coloca as expectativas, principalmente de rentabilidade, de composição de produtos, misturados nessas gavetas, e a gente tem que fazer com que os nossos investimentos também sejam pensados por compartimentos, por expectativas de retorno, expectativas de esforço que a gente tem que fazer para completar cada uma dessas gavetas. E outra coisa importante que a gente tem que entender é que nós temos que ter estratégias de acúmulo desses recursos. Então, quando a gente está num avião, a gente tem que ter estratégia, né? O piloto está ali com uma estratégia e com procedimentos que ele deve seguir para decolar o avião. A gente decola o nosso avião financeiro naquele momento em que a gente está ali produzindo, naquela, né, fase verde ali da nossa produção de renda. Então, ali a gente precisa entender qual é o nosso esforço de poupança, como a gente pode otimizar os nossos gastos, como a gente pode eliminar os excessos e entender o que realmente faz diferença na nossa vida. Será que a gente está destinando recursos para coisas que realmente nos tragam bem-estar e façam sentido para a nossa vida financeira presente e futura? E a gente está muito mais acostumado a ouvir estratégias de acúmulo de recursos, ou seja, de poupança. Então, que a gente deveria reservar X% da nossa renda periodicamente, que a gente deveria diversificar os nossos investimentos, a gente deveria separá-los em gaveta. A gente comumente ouve estratégias de como a gente acumular e construir o nosso pé de meia. Porém, tão importante quanto é a gente ter estratégias de desacúmulo. Não é comum pessoas que fizeram a lição de casa direitinho, conseguiram poupar, conseguiram produzir renda suficiente para viver uma vida adequada, conseguiram empenhar os esforços necessários para fazer um bom pé de meia, porém não tiveram uma visão estratégica do uso desse dinheiro ao longo da vida. E aí o que acontece muito é isso que esse gráfico mostra. Então, a nossa fase de acumulação, ela é muito estrategicamente pensada, ela é muito assessorada, nós nos preocupamos, nós acompanhamos, e aí chega um momento que a gente está ali no momento da nossa aposentadoria, em que naturalmente a renda tende a decrescer, ela tende a diminuir. Isto é uma exceção quando a gente está falando, às vezes, da base da nossa pirâmide social, em que as pessoas ali, né, quando a gente está falando da classe D, E, são pessoas que passam a ter um recurso de aposentadoria, uma renda mais estável do que conseguiram ter ao longo de toda a vida laboral. Mas, em geral, quando a gente está falando aqui, né, desse nosso público que a gente está batendo papo, tende a diminuir a renda, ou ao menos a capacidade de produção de renda. A gente tem um outro fator importante, que é a inflação do aposentado. Se a gente olhar a cesta de consumo de uma pessoa aposentada, ela é distinta de uma pessoa que está nativa, então os custos com saúde, com cuidados, com lazer, costumam ser maiores, e isso precisa ser considerado nesta fase do desacúmulo, porque não é comum, aqui como o gráfico mesmo mostra, eu vou colocar aqui uma ponteira para vocês acompanharem comigo, não é comum que aqui nesta fase, se isso não for bem pensado, o desacúmulo, ou seja, o uso do dinheiro, ele vai sendo tão rápido em que ele acaba antes mesmo da idade, né? Eu falo que falta patrimônio e sobra vida. Então, a estratégia de uso do dinheiro, tendo ali a mesma diligência que se teve nessa fase de acumulação, ela é muito relevante para que a gente consiga usufruir por o maior tempo possível de toda a estratégia que a gente adotou ao longo da vida. Isso é muito tratado na gerontologia financeira, que leva em consideração todas as necessidades, não apenas do indivíduo, mas de toda a família. E dizem que o preço da liberdade é a eterna vigilância, e quando eu trago aqui essa reflexão para vocês, de que é importante a gente entender que a fase de desacúmulo ela é tão estratégica, ou seja, a nossa fase de aterrissar o nosso avião, ela deve ser tão estratégica
quanto à nossa fase de decolagem do nosso avião. Essa é a minha reflexão, eu acho que vai dar muito pano aí para a gente bater um papo aí e complementar com o que a Edna vai falar agora para a gente. Mas de recado final, o que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: a longevidade, ela é um presente que nós, seres humanos, temos ganhado ao longo dos anos e cada vez mais a gente vai ter a oportunidade de viver mais, conviver mais com aqueles que a gente ama, mas a gente vai ter o desafio de saber usufruir de uma maneira independente ao máximo possível, sabendo que a velhice ela traz desafios heterogêneos e, portanto, as soluções também devem ser heterogêneas. Porém, a gente precisa estar sempre diligente na forma como a gente trata o nosso patrimônio, seja na hora que nós estamos decolando o nosso avião e seja na hora que nós estamos aterrissando o nosso avião. Então, Edna, a palavra é com você e eu estou ansiosa para saber o que é que a gente tem aí nas emoções que lidar para a gente poder viver bem essa longevidade toda aí. O que você colocou tão bem aqui, nós vamos poder complementar com outras ideias, Ana. Então, pessoal, bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Ana, por me passar a palavra. Eu vou compartilhar com vocês agora a minha apresentação e aí nós vamos dar continuidade a essa conversa, tá bom? Então, vamos ver se é essa daqui, aqui, deixa eu abrir aqui. Apareceu para vocês? Apareceu, Ana? Obrigada. De vez em quando eu te pergunto, tá? Para você tá bom, dizer te dou se um tem... apoio moral aqui. Isso, por favor, para eu ver se estou com delay ou não. Gente, Ana colocou tão bem uma série de fatores importantes com a questão do equilíbrio e de como a gente lida com o dinheiro. Eu quero complementar aqui algumas coisas que ela disse, trazendo outras informações e informações da nossa prática, né? Ao ouvir as pessoas que estão com problemas, a tentar colaborar com um certo equilíbrio, com a manutenção da saúde mental em momentos desafiadores com relação ao nosso equilíbrio financeiro. Muito bem, isso posto, primeira coisa que eu quero trazer aqui é que nós temos assim, essa ideia de relacionar-se com o nosso dinheiro é uma atitude, né? Assim como nós nos relacionamos com filhos, amigos, também o dinheiro, nós temos que ter atitudes de relacionamento que possam fazer o quê? Que possam nos trazer o quê? Atitudes de autocontrole, atitudes de conhecimento e, o mais importante também, o planejamento. Então, quando falamos de dinheiro, estamos falando do meu autocontrole, se eu tenho ou não, dos meus níveis de conhecimento com relação ao mercado, ao como o dinheiro se movimenta, aonde ele me dá prejuízo ou não, entender um pouquinho esta relação do dinheiro no mercado, do dinheiro no meu bolso e o que é importante, como é que eu planejo de uma forma mais preventiva alguns percalços que eu possa viver. Principalmente considerando aquela estatística que a Ana deu lá, dos 11% dívidas por terceiros, né? Que nós vamos ver em muitos casos das pessoas que estão se aposentando e aí dependem de estar dando um apoio e suporte, às vezes à própria família, para a manutenção financeira. Então, ter uma boa relação com as finanças é eu, em primeiro lugar, saber diferenciar aquilo que é realmente a minha necessidade, aquilo que é meu desejo, né? E usá-lo como meu parceiro de alcançar metas, ao invés de usá-lo como um vilão, porque ele se torna um vilão. Né? Ele é neutro. Qual é o valor do dinheiro? Neutro. Vivemos numa sociedade de consumo, ele ganha uma potência na nossa vida. Né? A questão não é essa, ok, mas a questão é quando ele pode se tornar um vilão, porque eu não soube lidar com ele de uma maneira preventiva, autocontrolada, planejada. Né? Então, vamos entender um pouquinho aqui algumas razões que às vezes dificultam as pessoas a se manterem dentro da linha, dentro do quadrado, no sentido de não extrapolar
aquilo que ela tem como potencial e se prejudicar. Nós Doutora brincamos... Edna, Oi? por favor, a senhora poderia colocar no modo Ah, apresentação? posso, desculpe. Aqui, Imagina. foi. Foi? Sim, foi. Ok, obrigada. Imagina. Então, muito bem. Isso posto, eu trouxe aqui alguns perfis de pessoas, né? O perfil psicológico com o manejo do dinheiro. Em primeiro lugar, nós temos aquele perfil impulsivo, e vocês vão se ver aí qual é o perfil que se aproxima do seu jeito de ser. Bom, qual é a pessoa impulsiva com relação ao dinheiro? As escolhas são totalmente precipitadas, sem pensar no sabor das emoções. Então, não tem preocupação nenhuma com isso. Está passando pela rua, vê ali uma banquinha, tem lá 3 camisetas pelo preço de 1. Nossa, que maravilha, vou comprar. Compra 3 camisetas, leva para casa, bom, depois não sabe bem o que fazer com elas, porque tem a camiseta, o filho não gostou da camiseta, vai dar para alguém, aí fica lá na gaveta. Fica lá na gaveta, aquela compra que você fez, porque ali na banquinha, né, na mensagem, parecia um mega blaster negócio, né? Qual é o perfil sonhador? O perfil sonhador é aquela pessoa que, no manejo do dinheiro, tem a tendência a pensar mais nos seus desejos, na forma como ela imagina que ela pode ter aquele bem e ficar feliz e dar um jeitinho e tudo se arruma. Ou seja, eu quero comprar aquele carro, então eu vou fazer um bico, eu vou aumentar aqui a minha renda, eu vou conseguir o meu carro, porque o foco dela não é tanto no planejamento do dinheiro, mas é muito mais na aquisição desse bem que faz parte de um desejo dela, né? Então, eu digo, eu me viro, aí eu falo com a minha mãe, eu peço emprestado, vou jogar toda semana na Mega Sena, quem sabe eu ganho. Tem lá uma relação com o manejo do dinheiro, mas do ponto de vista da imaginação e dos desejos dela, né? Ou seja, deixa de lado o nosso lado racional de pensar sobre ele, né? Tem um outro perfil que nós chamamos do racional. Quem é o racional? O racional, ele pensa antes de comprar. Ele olha ali para aquilo que ele quer adquirir. Espera aí, deixa eu pensar, deixa eu fazer conta. Dá agora? Não, não dá agora. Eu vou tirar muito dinheiro aqui da poupança? Não, não é legal. Melhor esperar. Vou juntar um pouquinho por mês. Ele vai fazendo contas, ele vai avaliando aquilo que ele tem como o cômputo geral daquilo que ele tem como finança e o bem que ele quer adquirir. Então, ele procura e tem uma capacidade de se manter dentro dos limites para lidar ou para comprar aquilo que ele quer, né? Nós temos também o perfil bom samaritano. Gente, quem é o bom samaritano? O bom samaritano, meu Deus, eu preciso ajudar. Eu quero ajudar o vizinho, o porteiro, a pessoa da rua, o meu filho, a minha sogra, a minha mãe. Ou seja, ele tem uma tendência, né, muito, muito importante de ser uma pessoa extremamente empática, caridosa, calorosa, e que ela vê alguém com dificuldade, ela fala, não, eu vou te ajudar. Por favor, está me faltando R$1.000 aqui no meu cartão, você me ajuda? Pode deixar. Então, ele se leva muito mais por esta índole que ele tem de ser alguém extremamente empático, né? E, portanto, qual é o problema aqui? Ele extrapola os próprios limites, porque se eu vou atender a todo mundo, eu extrapolo o meu limite, tá certo? Então, ele fala, mas eu vou ajudar, ele fica com aquele coração bondoso, e é o que acontece, né? Ele extrapola os limites do bolso, ele pode ganhar dívidas em nome de outros, que é o que a Ana falou aqui também, né? Das questões das pessoas que têm dívidas por terceiros, porque ele é um bom samaritano, né? Tem uma índole de pureza e de bondade para todos, né? O outro aqui tem mais um, eu selecionei alguns, né? Que é o depois eu vejo. Conhece? Que é depois eu vejo.
vai comprando, fala, ah, não, eu tenho um cartão aqui, não, eu tenho esse cartão, não, peraí, aquele cartão que eu ganhei agora, bom, eu compro agora, mas e depois? Ah, não, depois eu vejo como eu pago. Ponho no cartão e depois eu vejo como eu pago. Então, esta tendência de ponho no cartão e depois eu faço a conta. Então, esse perfil, depois eu vejo, ele vai comprando sem fazer contas, vai colocando tudo no cartão de crédito, junta a dívida do mês retrasado com o mês passado, ou seja, cria uma confusão do ponto de vista financeiro. No final, tem 3, 4 cartões, cá entre nós, e eu pessoalmente acho um horror, porque se eu não tenho controle, tenho 4 cartões, o que eu estou fazendo? Alimentando o meu descontrole. Né? Então, eu preciso prestar atenção nisso, e eu preciso reduzir o meu número de cartões, porque quanto maior o número de cartões, menos controle eu tenho se eu sou desse tipo. Depois eu vejo, não, eu tenho esse cartão aqui, eu tenho aquele ali, eu tenho aquele acolá. Não tem problema nenhum você ter 3, 4 cartões. O problema é como que você gerencia os cartões. Né? Muito bem, isso posto, vamos lá. A gente sabe que não existe um tipo puro desses que eu coloquei, e há outras características, né, que nós vamos ver daqui a pouco, com as questões emocionais relacionadas a isso. Né? O que acontece aqui? Tem lá a reação, tem aqui o exemplo de reação. Né? O impulsivo olha um carro, fala, vou comprar, maravilhoso, lindo. Tá, nem pensa, vou comprar. A tensão, ou melhor, a probabilidade do seu traço, da sua característica, fala mais alto. Nós temos um padrão de comportamento emocional, e este padrão me leva, se eu sou uma pessoa impulsiva, a dizer, não, é muito lindo, eu vou comprar, e compro o carro. Né? O sonhador vai dizer, ai, que caso maravilhoso, todo mundo vai babar, vai achar maravilhoso, eu vou comprar. Ele continua no mundo dos sonhos e da imaginação, ele não vem aqui para a realidade, para o concreto. Né? Aquela pessoa que é mais racional, que diria a vocês que é o nosso melhor lado, vai dizer, peraí, deixa eu fazer conta, é lindo, maravilhoso, eu quero comprar, mas deixa eu planejar. Quem sabe o ano que vem eu vou me reorganizar para ter lá um fundo de caixa para isso. Né? O bom samaritano fala o quê? Porque aí quem conhece o bom samaritano vai pedir para ele, ai, me ajuda aqui, olha, eu quero comprar o seu carro. E o bom samaritano fala, ah, meu Deus, tá bom, vai, eu vou te ajudar. Né? E aquele que depois eu vejo, fala o quê? Ah, não, eu tenho esse cartão novo aqui, vou pôr no cartão aqui as parcelas, vou dar entrada aqui, depois eu vejo. Né? Ou seja, quando chega a fatura, quando chega lá todas as suas contas, ele vai ver o que ele vai fazer. E muitas vezes ele pouco pode fazer, porque ele provavelmente poderá ter algum acúmulo de dívidas. Agora, eu gosto que vocês pensem nisso com relação a vocês e com relação aos seus, à família, ao entorno, aos filhos, aos netos, né? Porque se desde o início do nosso encontro a gente está falando aqui, né, em resiliência financeira, como a Ana disse. O que é resiliência financeira, gente? O que é resiliência? Eu conseguir segurar, aguentar, né, para que eu não possa perder o limite, né, e para que eu possa entrar numa fase de descontrole. Se a gente está falando disso, né, eu preciso, inclusive, estar de olho no meu entorno para eu poder colaborar com o quê? Com a educação financeira, que não começa lá aos 40, aos 50, né? No meu caso, começou lá em cima, lá atrás, 50. Por quê? Não se falava nisso na minha infância, na minha adolescência. Né? Então, nós precisamos, sim, hoje, nós temos escolas que têm lá no seu conteúdo programático o trabalho com educação financeira. Né? Próxima. Muito bem, algumas regras que podem nos ajudar, algumas regras mais práticas que nos ajudam naquela hora de comprar, de fazer alguma compra, de adquirir algum bem, que me ajude a comandar a minha emoção. Porque se é a emoção é que toma conta do meu comportamento, eu tenho a tendência e a probabilidade de errar na minha escolha. Então, tem a regra dos 4 P's, que eu digo assim, escreve no post-it.
põe lá no papel. Ah, se eu vi uma oferta maravilhosa aqui de roupas de verão, roupas de inverno, vou comprar agora para guardar para o ano que vem. Bom, compra agora, guarda, chega o ano que vem, não serve mais a roupa. Então, veja lá, eu posso fazer isso agora, eu preciso realmente. Faz parte do meu projeto de vida nesse momento, de comprar um monte de roupa de inverno que vai chegar, né? É uma prioridade, ou seja, é essencial eu comprar esta roupa agora. Então, a pergunta dos 4 Ps, ela me ajuda um pouco a colocar em uma nova perspectiva e poder resistir a esta tentação, né? Controlar e fugir do crédito muito fácil, né? Se sou muito gastona, eu vou controlar e ter menos cartões, né? Evitar entrar no cheque especial. O cheque especial, por exemplo, para aquele tipo, depois eu vejo, é outro engodo, porque ele fala, ai, cheque especial, não, eu tenho. Eu vou dar o cheque, não, eu tenho, depois eu vejo como que eu faço. Né? Então, a gente precisa, sim, fazer. Este testezinho nos ajuda, gente, a colocar o nosso pensamento, alinhar o pensamento com o equilíbrio do quê? Da balança que diz o que eu tenho e o que eu posso gastar. Né? Esta é a balança importante. Segunda regra, conhecer muito bem receita, salário, entradas, o que acontece com o meu dinheiro. Às vezes a pessoa fala, eu recebo aposentadoria e vou gastando. Eu recebo... Não, é legal a gente ter um controle, ter uma planilha financeira, e tem vários sites que têm aí modelos de planilha, pelo menos para você fazer 1 ou 2 meses, para você entender quanto de dinheiro foi no final de 30 dias, no cafezinho, né? Na compra de pequenas coisas, na padaria. A gente olha com outros olhos, né? Você está dizendo, então, que não é para tomar o café e não é para ir na padaria? Claro que não. Claro que é para tomar o café. Claro que é para ir na padaria. Mas nós não temos a noção de quanto isso gasta. Você sabe quanto você gastou esse mês? Na padaria, no cafezinho, no bolo lá que comprou para o final do dia, para o domingo. Só olha, o que eu quero. A planilha me ajuda a ter uma maior clareza de onde o meu dinheiro está indo realmente, dos pequenos dinheiros, né? Do pequeno valor. Né? Vou na farmácia. Bom, quantas vezes fui na farmácia? Qual foi minha conta da farmácia? Para alguns pode ser uma conta grande, mas eu preciso olhar. No final de 30 dias, você só me fala, olha, quanto que foi? Quantos por cento foi da minha farmácia? Quantos por cento foi do meu café? Isso nos ajuda a estar mais conectado com a nossa realidade financeira do dia a dia. E ela faz diferença. Então, sugiro também que vocês possam olhar um pouquinho e buscar uma planilha que possa ajudá-los a fazer esta conta. É muito gostoso de fazer, inclusive ensinar os netos, os filhos, né? Aqui tem uma fórmula, né? Tem alguns especialistas que dão uma fórmula distribuída em porcentagens do nosso salário, da nossa aposentadoria. Eu trouxe mais como motivo de curiosidade para entender a regra. Qual é a regra? Alguns dizem o seguinte, olha, quando você tem lá muita dificuldade de organizar os seus gastos, pense, faça essa planilha uma vez, entenda ali a porcentagem de quanto vai o seu dinheiro, para você ter isto como uma métrica, né? Poxa, então o meu salário, a minha aposentadoria, 60% vai aqui para as contas do mês, 10% vai aqui para eu comprar as coisas da farmácia, é só uma métrica de uma distribuição e, obviamente, cada família tem lá a sua própria métrica, né? Terceira regra, não dá para economizar sozinho. Seja o planejamento financeiro do colaborador ativo ou aposentado, né? Não dá para você fazer esta tarefa sozinho. Isto é uma tarefa da família. Isto é uma tarefa que os filhos, os netos, a esposa, seja lá com quem você conviva, precisa estar inteirado e participar, né? Para quê?
para planejar as despesas, né? E, gente, este exercício de educação financeira, ele começa desde cedo, envolvendo os filhos, envolvendo os netos. Ah, sempre dou uma mesadinha para o meu neto. Mas não é só dar a mesada do vô, é o vô e a avó dizer, olha, aqui tem R$ 20, vamos ver o que você pode gastar. Cuidado para você não gastar demais. Você vai trabalhando o conceito daquele cuidado e da atitude de respeito com relação ao dinheiro, né? Como se relacionar com o dinheiro, do meu ponto de vista, é de pequeno que a gente começa a promover algumas atividades, algumas conversas, para que a criança, o pré-adolescente, o adolescente, vá entendendo, certo? Então, aqui tem uma palavra importantíssima que a gente está trabalhando quando envolve a todos. A palavra é limite. Né? Por quê? Porque se eu quero extrapolar o meu limite para agradar os meus netos, para agradar todo mundo, eu vou ganhando aos poucos um volume de dívidas e problemas muito grande. Agora, se eu sou uma pessoa que planeja isso, ok, né? Então cabe aquele meu cuidado, aquele meu jeito de ser vovó, que é de dar um dinheirinho, de dar lá para comprar um brinquedinho, para levar ali, mas aproveita cada momento para você ensinar. Vai na loja comprar brinquedo, vai comparando. Ó, esse aqui é caro, olha, esse aqui o vô não pode pagar, ó, mas esse aqui dá. Vamos escolher. Você pode fazer daquele momento um exercício lúdico, de entendimento, desde cedo, com relação ao dinheiro. E, gente, tem uma regra, né? Quando a gente lê os especialistas que falam dos nossos hábitos e de como adquirimos os nossos hábitos. O que é um hábito? Escovar o dente, tomar banho. O que é um hábito? O hábito é a repetição sistemática de um comportamento. E aí eu repito tantas vezes que eu absorvo aquilo e ele fica automático, né? Então, automático para escovar o dente, automático para tomar banho, né? E assim a gente ensina as crianças desde pequeno. Quando está lá tirando a fralda para pôr no piniquinho, nós vamos repetindo aquela ação várias vezes para o comportamento de ir ao banheiro se torne um hábito. É a mesma regra aqui. Então, se eu quero que meu filho adquira um hábito mais saudável de se relacionar com o dinheiro, eu preciso ensinar desde cedo, né? Quarta regra: quais são as armadilhas psicológicas, então, envolvidas em tudo isso? Então, quando nós temos ali estes descompassos, estes desequilíbrios, né? Normalmente por trás dele há problemas de autoestima, pessoas muito carentes, pessoas muito inseguras, muito dependentes emocionalmente, e esses sentimentos vão sendo transferidos para as compras. Ai, eu estou tão deprê, ai, estou tão chateado, o que eu vou fazer? Vou no shopping comprar. E traz uma sacolinha, outra sacolinha, outra sacolinha, e aquilo dá a ela um relativo sentimento de satisfação e prazer, mas é extremamente momentâneo. Aquele dia, daquela hora, daquela semana, e para o dia que chega o cartão, aí a coisa se torna o quê? Muito mais potente para prejudicar, aumentar a minha carência, a minha dependência emocional, a minha insegurança. Então, são pessoas que precisam buscar outros objetivos de vida que não se alimentarem emocionalmente através do dinheiro. O controle pela mídia e tendências, né? Nós temos hoje, né? Quantos na mídia, nas redes sociais, vendendo coisas, as coisas mais mirabolantes. Tome 2 gotinhas, perca 20 quilos em 2 dias, né? Use esta roupa, ficará maravilhosa, feito tal artista. Não existe, gente, o milagre não é assim. Tudo depende do sacrifício e atenção. E a gente também precisa aprender a olhar para a mídia e para as tendências, dizendo assim, epa, será que é verdade? Né? Ao invés de dizer, ai, não posso ficar de fora. Ai, eu tenho que ter a última bolsa, eu tenho que ter o último vestido.
Claro que a gente acompanha a moda, óbvio que eu vou comprar um vestido, uma blusa da cor da moda, da estação, mas o problema aqui é o exagero, é eu fazer deste relacionamento com as tendências de moda, de mídia, de sapato, de bolsa, fazer o meu objetivo. E aí não tem como, vai escoar o dinheiro mesmo. Uma sandalinha. Eu ontem entrei no shopping só para levantar os preços, né? Para a gente brincar aqui com isso. Uma sandalinha de verão, 300, 400 reais. Gente, é dinheiro, né? É dinheiro. Então, eu preciso olhar primeiro as minhas sandálias, olhar o que eu tenho para aproveitar, porque é dinheiro. Né? Então, cuidado na ilusão das parcelas sem juros, né? As propagandas muito atraentes, tem lá por trás alguma coisa para cativar você, né? E fazer com que você gaste mais. Então, veja, substituição da presença pelo presente, né? Então, eu acho que sim, a gente pode presentear os filhos, pode presentear os netos, né? Mas a gente não pode deixar de pensar nisso. Né? Não dá para substituir a sua presença por um presente. Então, cuidado para não usar muitos presentes para compensar a ausência. Muito comum nas mães que trabalham 12 horas por dia. Muito. Essa é uma tendência maior para as mães, né? Elas ficam com um sentimento de culpa enorme, porque passei o dia inteiro, passei a semana inteira trabalhando. O que eu vou fazer? Filho, o que você quer? E pá, compra o que a pessoa quer. Compra o que o filho quer. Está errado. Você pode estar junto dele e dizer, filho, mamãe ficou a semana inteira fora trabalhando, mas eu te amo, eu estou aqui, o que é que nós vamos fazer junto? A gente precisa abrir o quê? O canal da comunicação transparente para dizer a eles que sim, você precisou e foi válido, foi genuíno o seu investimento no seu trabalho, na sua carreira, e isso não tem a ver com amor, isso tem a ver com o quê? Com objetivos de vida e que você compartilha com eles nos momentos que você está com ele. Então, cuidado para não substituir a presença pelo presente. Vaidade social, aqui que é um último tópico importante. Vaidade social e esta crença, né, de que ter vale mais do que ser. Pode ser que tem gente que acredite nisso, né? Quanto maior o carro, quanto melhor a roupa, isto é aparência, isto é invólucro. Nós não vivemos de invólucro, nós temos dentro de nós um mundo emocional, as características do nosso jeito de ser, e que são elas que nós temos que observar se são resilientes, se são fortalecidas, se são prontas para enfrentar desafios e momentos que trazem um certo desconforto, certo? Então, cuidado, tem gente que gosta de mostrar o que não é, gosta de apresentar o que não é, gosta de viver da aparência, e com essa coisa das mídias sociais, né? Da viagem, do biquíni, do corpo, da roupa. Para de olhar para isso como sendo o último recado importante e verdadeiro. Mas autocontrole, eu brinco e falo, menos é mais, menos para você poder focar em você. Muito bem, isso posto, a regra 5, nós já estamos aqui terminando. O que é aposentadoria? É abrir novas portas, não é se fechar no momento de depressão. Aposentar-se é abrir novas possibilidades para você. Possibilidades que antes estavam mais restritas por conta do tempo dedicado ao trabalho. Então, é dar mais atenção à sua saúde física e mental, né? É cuidar mais de si. É um momento importante para você reposicionar suas prioridades, conhecer novas pessoas, novos lugares, novas culturas. Por quê? Porque quando eu estou para fora, estou para o mundo, compartilhando, conversando, eu também vou crescendo e vou entendendo melhor o meu mundo daquele momento. Né? Empreender, às vezes tem lá um projeto que ficou na gaveta, está ali naquela cômoda, né? Que a Ana nos diz tão bem, será que não é hora de tirar, olhar, ver se dá tempo, ver se é hora de fazer isso, né? E cuidado com a síndrome do Jaque. Vocês conhecem a síndrome do Jaque?
pode entrar, mas não entra demais. É aquela história que chega o filho e fala assim, pai, já que você se aposentou, dá para pegar meu filho na escola? Aí vem a filha e fala, mãe, já que você se aposentou, dá para você fazer mercado, levar para mim, depois ir lá ver meu carro? Mãe, já que você, né? Aqui é uma brincadeira que a gente fez. Eu ouvi isso de um grupo de aposentados, eu achei muito engraçado, quando estávamos com eles tratando essa questão, né, de um novo projeto de vida na aposentadoria, e ele dizia isso, olha, eu não quero entrar na síndrome do Jaque, já que você se aposentou, faz isso, já que você... Bom, cada um tem o seu desejo. Pode ser que tem pais e mães aqui que acham isso uma delícia. Ai, mãe, já que você se aposentou, vai lá pegar meus filhos na escola. E nós vamos com prazer, com alegria, ajudar, estar com os netos. Não tem problema nenhum com a síndrome do Jaque, desde que eu esteja conectada e acho isso mó barato, né? E que eu não veja nisso, ai, meu Deus, que saco, agora eu vou ter que ir pegar, agora eu vou ter que sair pegar meu neto, agora que eu queria fazer tal coisa. Ó, de novo a palavra limite. Combinados com a família. Ó, filha, posso buscar de terça e quinta. Sexta eu estou lá fazendo tal coisa, na quarta eu estou lá em tal lugar, na segunda eu quero descansar e ver jornal. Então, combinados é a palavra-chave para a gente não cair em demasia na síndrome do Jaque. O que eu trouxe aqui? Trouxe aqui um outro assunto que é muito conversado hoje, né? Que é a questão do cérebro, o cérebro sempre ativo e a plasticidade do cérebro. Por quê? Porque muitas pessoas que se aposentam e elas não pensam nisso antes, né? Não planejam isso com mais calma antes, né? Ao final da vida ativa e olhando para isso e construindo esse projeto devagarinho. Né? O que a gente acha legal estar compartilhando com vocês? Né? A ginástica cerebral, o cérebro, gente, funciona, é o nosso maior arquivo. Tudo que vocês fizeram na vida ativa e estão fazendo está aqui dentro do cérebro, né? Nas memórias, enfim, o volume de informações que a gente tem. Quem é responsável por isso? A comunicação entre os neurônios e células, que são a base da transmissão. O que acontece com isso? Quando a gente aprende uma nova habilidade, estimulamos a comunicação entre os neurônios, aprendendo, né? Aprendendo coisas, escrevendo, fazendo atitudes que ajudam o exercício do cérebro, nós ganhamos, né? Nós ganhamos o quê? Ganhamos uma nova plasticidade, porque é isso que a neurociência diz hoje, né? Apesar de, com o passar do tempo, o nosso cérebro envelhecer, e as conexões ficarem mais escassas, nós temos que praticar, sim, esta ginástica cerebral. Atividades novas, desafiadores, isto vai estimulando novas conexões neurais, aumentando esta rede de conexão, para que a gente possa estar mais ativo e da maneira mais saudável, né? Além da atividade física, além do controle da alimentação, além do controle das nossas doenças lá que podemos ter crônicas, tá certo? Atividades que estimulam o cérebro, por exemplo, eu coloquei algumas aqui, esses dados eu tirei do Viver Bem da UOL, leitura, livros, gibis, aprender novo idioma, andar de costas pela casa, entendeu? Escrever com a mão não dominante. Você provoca o quê? Uma força contrária àquilo que você faz há 50 anos, né? Dançar, fazer refeição de olhos fechados, contar de 100 até 1 de trás para frente, atividades manuais, porque elas fazem o quê? Ajudam no nosso foco e no nosso alívio, na pressão mental, um alívio mental. Eu estou ali desenhando, fazendo um quebra-cabeça, eu não consigo pensar em mais nada, né? E eu estou estimulando novas conexões e mantendo o meu cérebro ativo, porque é nele que se encontra toda a nossa história de vida, as nossas memórias emocionais e afetivas, as nossas habilidades do trabalho, né? De tudo aquilo que vocês desenvolveram e para os ativos que estão desenvolvendo ainda, tá certo?
Então, fazendo esse ajuste aqui, esse adendo com relação às atividades importantes também que deveríamos agregar quando nos aposentamos e pensar nelas antes para a gente planejar, aqui tem algumas medidas recomendadas tanto para ativos como aposentados, né? Nesse momento pós-Covid, como aqui nós ouvimos também a Ana falar sobre os problemas, né? O endividamento, renegociar é a palavra de ordem todo o tempo, toda hora. Né? Há pouco tempo, uma semana, teve aqui uma renegociação de dívidas, né, com a Caixa. Então, é importante, sim, porque muitas dívidas, elas caem substancialmente ali para nada. Você devia 100, vai pagar 20. Então, a gente precisa estar atento às renegociações, precisa estar atento aos cortes momentâneos daquilo que é mais supérfluo. Isso não é eterno, gente. Veja, é sazonal. Há momentos que eu preciso cortar para equilibrar e depois seguir em frente, né? Aquilo que eu posso cortar nesse momento e que pode, né, impactar ali e aumentar um pouquinho mais a minha planilha, né? Contratos, às vezes, que eu posso suspender, que eu posso trocar e que eu posso esperar para poder fazer mais na frente. Nada é para sempre, nada é eterno. Né? E o que é isso aqui? Redefinir, replanejar prioridades, esta flexibilidade mental de eu olhar de uma maneira racional e dizer, não, preciso redefinir isso aqui. Agora, hoje, aqui nesse momento, né? Amanhã nós vamos poder, então, talvez, voltar a ter este gasto, voltar a ter este bem. Né? Só para a gente poder não ampliar os nossos níveis de endividamento, né? Que ninguém quer, nem vocês e nem a gente aqui, enquanto consultores de diferentes assuntos, e eu, em especial, da nossa saúde mental, né? Porque a dívida, ela diretamente impacta na minha saúde mental, no meu sono, na minha insônia, na minha irritabilidade e no aumento dos meus níveis de ansiedade. E eu mais ansioso, batimento cardíaco mais acelerado, pressão arterial maior, eu começo a estressar o meu corpo, porque não há emoção desconectada do corpo e de um conjunto de hormônios que trabalham com aquela emoção. Se eu estou com muita raiva, a minha jugular aqui, ó, eu estou ruborizada, jugular aqui mexendo, batimento cardíaco alterado, para. O seu instrumento de vida e trabalho está aí no seu corpo. Então, vamos prestar atenção nele. Vamos cuidá-los com carinho. Porque, como bem disse, né, a Ana aqui, ó, vamos durar 100 anos, temos muito quilômetro para rodar. Né? Então, eu também preciso ajudar o meu corpo a estar em melhores condições para que eu possa viver, sorrir, ser feliz com aquilo que cada um tem. Né? E eu acho que uma das grandes dificuldades mesmo de ganhar dinheiro é a nossa falta de organização das pessoas, né? Eu acho que o brasileiro, às vezes, tem um pouco essa cultura de não planejar, de resolver de última hora, né? Então, a gente precisa de orientação, certo? E aprender a fazer conta. Aqui eu coloquei alguns aplicativos de orientação, alguns links, que eu acho que às vezes a gente encontra cursos, dicas, né? Onde nós podemos aprender e aprender sem gastar. Tem muitos cursos gratuitos do Sebrae, esses cursos livres do Mackenzie, muita informação aqui, que é o quê? Grátis e que faz o quê? Amplia o meu conhecimento e me dá condição de gerenciar melhor o meu dinheiro. Gente, é isso. Obrigada. Desculpe se me alonguei, mas agora é hora de ouvir vocês, tá certo? Agradecemos demais a Ana, a doutora Edna, pelas explicações. Quando ouvimos essas duas feras no assunto, a gente percebe o quanto é importante a gente refletir sobre os nossos hábitos e aprofundar o nosso conhecimento em educação financeira, né? Ana, eu achei muito interessante quando você comentou sobre a fase de desacumulação. Você disse que o preço da liberdade é a eterna vigilância.
Eu gostei muito dessa frase, o preço da liberdade é a eterna vigilância. E é um desafio a gente saber usufruir o patrimônio com os desafios da velhice, né? Então, ser sempre diligente, acho que isso me marcou muito e eu vou levar para frente. E a doutora Edna foi muito interessante entender o nosso padrão de conhecimento, ter o autoconhecimento, né? Parar para pensar nisso, o quanto impacta no nosso bem-estar financeiro. E a questão, né, a questão de a gente ter clareza do quanto ganha, quanto a gente gasta e onde gastamos, né, aquela questão de ir na farmácia, quantas vezes está indo na farmácia, quanto está gastando lá e em tudo, conhecer a realidade financeira do dia a dia. Então, isso também me marcou muito, as regras para fugir das armadilhas, que elas precisam ser analisadas por cada um de nós, qual é a maior armadilha, né, que cada um tem, e revisitar tudo isso de tempos em tempos, né, ter o objetivo muito claro e sem perder o foco. E algumas pessoas nos questionaram sobre a disponibilidade do vídeo, porque assim como eu, muitos outros também vão querer assistir esse vídeo de tempos em tempos. Então, aproveito aqui para informá-los que daqui uns 2 dias úteis vai ter um SMS informando a publicação do vídeo no site, tá? E daí vai ter o caminhozinho lá por onde encontrar o vídeo. E agora nós seguiremos para as questões. Então, a Sueli, ela fez uma questão aqui para a Ana, tem questões tanto para a Ana quanto para a doutora Edna. Então, para a Ana, com o pagamento do 13º, você recomenda a utilização para constituir uma reserva financeira ou para pagar dívidas? Essa é uma pergunta clássica, né, que se faz, e eu acho que é um dinheiro extra que ele vem dar um alívio para muita gente, principalmente para as pessoas endividadas, que foi a estatística que eu mostrei. Não há dúvida que a gente, quando tem uma dívida, a gente está falando de algo que a gente paga muito caro por ela, a depender da origem da dívida, se é cartão de crédito, se a gente está falando de cheque especial ou até mesmo em algum financiamento. Então, o ideal é usar parte disso para quitar a dívida. Uma coisa importante é que existem, assim, bons caminhos para renegociar dívidas. Uma das coisas muito legais, o próprio Serasa tem, que é o feirão de limpa-nome. E esse é um instrumento muito legal que eles fazem, muitas instituições participam, porque tanto as instituições têm interesse das pessoas voltarem a ser adimplentes, como as pessoas querem sair dessa situação. Então, o pagamento de uma dívida é um caminho interessante. Mas também é uma oportunidade de começar um pé de meia, porque é uma renda extra. A gente não está, por mais que a gente conte com ela, para quem é assalariado, ou para quem recebe algum tipo de auxílio, enfim, ou mesmo quem é autônomo, um período que a gente vende mais, que a gente costuma ter uma renda um pouquinho maior, e o 13º ele vem como uma renda extra, mas a maior parte das pessoas acaba destinando esse dinheiro extra para novas dívidas, né? Então, presentes de Natal, a gente distribui bondades, e existem dicas boas para isso. Por exemplo, na minha família, a gente faz amigo secreto, a gente tem uma forma de ali confraternizar e a gente ter aquele momento de troca de presentes, mas é um presente só que eu tenho que comprar para a família toda. Essa é uma dica boa. A outra coisa é, de fato, privilegiar o pagamento das dívidas, e também começar o pé de meia. E uma coisa também que é importante é a gente parar nesse momento em que a gente está refletindo tantas coisas, agradecendo tanto o ano que passou, né, olhando para trás, tantos desafios que a gente tem tido ultimamente, também da gente começar a traçar os nossos planos para o ano seguinte. E aí é rever mesmo, né? A gente não precisa abrir mão de tudo que a gente gosta para ter uma vida financeira equilibrada. A gente pode substituir coisas, às vezes a gente não tem essa ideia da substituição. Então, por exemplo, olha, eu
não abro mão do meu carro, gente. Eu até brinco, falo, olha, eu contribuo com tudo, mas o meu carro eu faço questão absoluta. Mas será que precisa ser aquele carro? Não pode ser um padrão mais simples? Porque o que é que você está buscando naquilo que você faz questão, né? Será que morar no bairro que você mora faz sentido? Ele está te trazendo tanto benefício, justifica o benefício pelo esforço que você está tendo, de repente você morar num lugar que seja menos acessível, mas com custo mais baixo. Então, esse momento também é um momento de reflexão, para entender se realmente vale a pena a gente só ficar trabalhando para pagar contas, né? O dinheiro, ele é um meio da gente conquistar objetivos de vida, e a gente precisa entender quais objetivos são mais relevantes na nossa vida. Eu acho que eu vou aproveitar aqui, porque tem outra questão muito parecida, ainda nessa questão sobre renegociação, tá? É da Natália, ela questionou se vale a pena renegociar dívida de cartão de crédito com empréstimo pessoal, ou se é melhor ir pagando o valor mínimo do cartão. Olha, o crédito pessoal, em geral, ele tem uma taxa menor, né? Agora, uma coisa que precisa olhar é o todo, né? Por exemplo, sem dúvida nenhuma, você vai conseguir uma taxa menor num crédito pessoal do que o rotativo do cartão de crédito. Mas existem algumas coisas que você precisa fazer para sair dessa situação, senão você sempre vai estar adquirindo uma dívida para pagar outra. Então, se você paga 100 em uma, né, dívida e o outro custa 30, você tem que ir para 30, né? Então, ou seja, se o juros do cartão de crédito é 100% e o do empréstimo pessoal é 30, você está substituindo por uma dívida mais barata. Mas algumas dicas importantes nesse caso. Você tem que assumir uma parcela que não comprometa mais do que 30% da sua renda. Então, se você ganha R$1.000, a parcela do empréstimo que você está tendo não pode ultrapassar 200 ou R$300, porque senão a qualquer desequilíbrio você vai se endividar novamente. Uma outra coisa é cancele as suas fontes de gastos. A Edna comentou aqui, eu achei interessante, eu sempre falo isso. Se você tem uma fonte de renda, para que você vai ter tantas fontes de gasto? A melhor data do cartão é aquela que você tem dinheiro para pagar. Então, se você recebe uma vez por mês, não faz sentido você ter vários cartões de crédito como uma forma de você ter melhores datas. As melhores datas, se você tem uma fonte de renda, você só tem uma melhor data. Então, uma coisa importante é você diminuir, de fato, o número de cartões de crédito. Para vocês terem uma ideia, eu vi uma pesquisa uma vez que um número significativo de pessoas tem mais do que 5 cartões de crédito. Tem algumas que ultrapassam de 10 cartões de crédito. Então, isso é uma coisa que já mostra aí que você está com o ralo maior do que a torneira. Então, isso é outra coisa interessante. E baixe o limite do seu cartão de crédito. E o limite do cartão de crédito, gente, não pode ser também mais do que 30% da sua renda. Se você ganha R$1.000, você não deve ter um cartão de crédito com uma renda superior a R$300, né? Um limite de cartão. Mas tem um dado super relevante que eu não comentei na minha apresentação, mas que também é essa pesquisa do Serasa, que eu estou citando ela tanto aqui porque ela é muito atual, tá? As pessoas que se mostraram ali endividadas, elas têm trocado o perfil da dívida. Então, no passado, a gente tem essa associação natural de que as nossas dívidas elas estão muito relacionadas às nossas autoindulgências. Então, são luxos que você quer, coisas que você fez uma viagem e não deu para pagar, né? O financiamento da casa que você comprou e perdeu o emprego, tal. Mas tem mudado um pouco o perfil. Então, as pessoas estão se endividando com um perfil, quando você abre a fatura ali do cartão de crédito, com compras de supermercado, com compras de farmácia. Ou seja, essas contas recorrentes, elas são muito perigosas para o endividamento. Por quê? Porque se você vai no supermercado e faz a compra do mês e parcela em 3 vezes, mês seguinte você está lá comprando arroz e feijão de novo e você vai ter as 2 parcelas que ainda faltam e mais 3 parcelas que você vai estar adquirindo. Então, no fundo, há um acúmulo significativo dessas coisas que antes eram recorrentes e agora elas passaram a ser dívidas. Então, isso também é um cuidado, e essa pesquisa aponta que há uma mudança de perfil, e aí, né, fatos objetivos, gente, inflação e uma série de outras coisas. Então, cuidado, né, com esse perfil de dívida, negocie,
para um crédito mais barato, como foi trazido nesta pergunta, mas também consiga reorganizar, porque senão você não vai conseguir, né? Você vai ter que organizar a causa para conseguir ter ações que as consequências sejam minimizadas. Bacana, obrigada, Ana. Agora nós temos aqui a Jaqueline questionou uma pergunta direcionada para a doutora Edna. Quais os impactos psicológicos nas pessoas que têm uma dívida muito alta que será paga em um prazo muito longo? Como conviver por muito tempo com uma dívida? Então, o que acontece, né? Quando a dívida é muito longa, e aí o que a pessoa faz? Se ela está pagando ali, se ela negociou, o que acontece? Depende de onde ela coloca o foco dela. E se ela coloca o foco dela, é muito grande, vou levar 3 anos para pagar, que horror, pronto, deprimi, achei um horror, entro num estado de tristeza. Eu preciso aprender a redirecionar o meu foco. O que é foco? O meu mundo de ideias, os meus pensamentos, e dizer, peraí, vou levar 3 anos, mas vou me livrar, né? Estou negociada, já vou me libertar disso. Eu tenho que olhar para o copo cheio. Que se eu olho para o copo vazio, eu sempre vou achar alguma coisa que vai me deixar mais deprimida, mais triste, mais, né? E aí eu posso começar a ter atitudes e comportamentos que eu vou me sabotando. Então eu vou lá, pego mais um cartãozinho novo e falo, esse aqui eu vou usar pouquinho até eu pagar essa dívida. Não vai usar pouquinho, vai usar montão. Então, o que depende dela nesse momento, Tatiana? Da onde ela coloca o foco dela? É no copo vazio ou no copo cheio? Né? Obviamente, tem algumas dívidas que vão demorar, mas isto tem um benefício, tem um custo. Mas e o benefício? Puxa, consigo limpar meu nome, consigo pagar o que eu devo, consigo reposicionar as minhas dívidas, né? Eu consigo equilibrar e pôr a cabeça no travesseiro e dormir, porque eu tenho alguma coisa negociada para eu poder me livrar e me liberar. Então, não é para pensar no tempo que vai levar, mas é para pensar nos benefícios que aquilo traz, no copo cheio. Eu sempre falo isso porque tem a metáfora, né? O copo cheio e o copo vazio. Para onde você olha? Se olha para o copo cheio ou se olha para o copo vazio, né? Então, vamos olhar para o copo cheio. E calma, né? Controla a ansiedade, né? Para de pensar nisso como uma coisa que consome a sua energia emocional e te cria mais ansiedade. Não é para isso. A gente renegocia que é para baixar a ansiedade, para dizer o que eu aprendi com isso, né? O que eu vou aprender, o que eu vou melhorar, o que eu vou entender para eu nunca mais cair nesta armadilha. Entendo que seja por aí, Tatiana. Tatiana, eu posso complementar com uma coisa? Claro, por favor. Existe até a teoria da janela quebrada, não sei se alguém já ouviu falar disso, mas que quando você começa a organizar certas coisas na sua vida, você se sente, inclusive, potente para organizar outras coisas. Então, a teoria da janela quebrada é aquela coisa que se você olha ali um prédio abandonado, com as janelas tudo quebrado, tudo pichado, se você tá com papel na mão, você vai jogar no chão, é capaz de você ir lá e fazer um risquinho na parede também, ou você ir lá e jogar uma pedra para quebrar outra janela para ver como é que é. Se você passa em frente de um lugar que ali está tudo arrumado, tudo limpo, tudo organizado, você tende a ter um comportamento parecido de preservação daquele ambiente. Essa é uma técnica usada muito no metrô do Brasil, inclusive, que é um dos metrôs mais bonitos e limpos do mundo inteiro. É verdade. Então, qual é o segredo? A cada pichação, a cada coisinha quebrada, eles vão ali, limpam, para o tempo inteiro aquilo estar num ambiente de autopreservação ou de mútua preservação. Quando a gente está falando das nossas finanças, esse é um exercício importante. Então, quando a gente consegue renegociar uma dívida, a gente se sente capaz de ter resolvido eu brinco, até a minha coluna da semana passada foi como o boi por bifes. Então, como você fatia o problema para você não morrer de digestão? Então, a cada conquista, celebre, é um boleto pago. Se você renegociou uma dívida em 3 anos, comemore os 3 primeiros meses,
comemore os primeiros 6 meses. Essa é uma forma de você se sentir autocapaz de realizar outras coisas. E você vai estar se higienizando também em outros aspectos da sua vida, e você vai ser muito mais diligente, muito mais preocupado em sujar a sua janela, ou ressujar o seu nome, ou você voltar àquela situação. É isso aí. Muito interessante essa questão de celebrações, de fato, a gente acaba esquecendo, né, ao longo da Isso. vida, mas é o que acaba nos motivando, né, nos Isso. dando força para seguir. Porque a pessoa olha só para aquelas que ainda não venceram, as É. parcelas que não venceram. Ela tem que olhar para aquela que acabou de vencer e dizer, ufa, uma menos, né? É verdade. É um pouco essa pegada. E outra questão também aqui da Tuane para a doutora Edna, como uma pessoa se livra do estado de negação quando ela está endividada? Aí acho que é até uma questão, né, a pessoa conseguir enxergar a situação dela e partir para enfrentar. Não continuar naquele estado de negação onde a pessoa ela não quer ver aquilo, não quer tratar e só vai piorando a situação, né? Isso. Estado de negação, gente, vamos olhar aqui por um outro prisma, né? Quando eu nego diante deste contexto, né, que nós estamos falando aqui, do contexto financeiro, do endividamento, é um comportamento mais infantilizado, né? Não, é como se eu estivesse lá na fase do não, da criança, não. Quer isso? Não. Quer isso? Não. A mesma coisa. Não, não é isso, nego, não. Não, eu não posso negar. Se você está nessa fase, vai conversar com quem você confia, com quem você acha que traz a você informações fidedignas, que conhece o mercado, vai trocar uma ideia com quem conhece você, ouvir outros pontos de vista, para você, aos poucos, sair do estado de negação. Às vezes, o estado de negação tem por trás o quê? Medo. Ai, não vou olhar. Não, não é isso, não. Medo, sabe, vai empurrando com a barriga, vai deixando para depois. Medo, insegurança. E isso faz o quê? Retarda a ação que vai tirar você do sufoco. Então, vai conversar, você precisa compartilhar com as pessoas que você confia, seja do trabalho, seja lá do seu gerente de banco, seja lá de quem você interage, que entende deste mundo financeiro, para você poder ampliar o seu escopo mental e sair deste caminho, deste viés negação, né? Porque não adianta, só eu consigo sair do estado de negação. Né? Não é de fora que vem. O estado de negação é rompido de dentro para fora. Então, o que está por trás? Pode ser medo, insegurança, não querer fazer uma outra ação, não querer fazer nada para não ter que ter trabalho. Ai, meu Deus, vou ter trabalho, renegociar. Não. Você precisa falar, ouvir outros pontos de vista, ter a coragem de compartilhar com quem ajuda, não quem é gastão, certo? E poder ir aos poucos rompendo este obstáculo que você mesmo está se colocando, que é a negação, né? Até o ponto de você chegar e dizer, tá vendo? Eu nego, tá vendo? Eu achava que eu não tinha dívida, agora eu sei que eu tenho. Bola para frente, vamos em frente, né? Pensa nisso, tá bom? E acho que até também para superar essa questão de conseguir conversar com as pessoas, aquele indicador de vergonha. Também é superar e sair daquele indicador, né? Isso ajuda muito. Porque ela pode estar se envergonhada disso. E aí, ela vai ter que dizer, depende do jeito que eu vou dizer lá, Tony. Eu vou dizer, olha, seguinte, não queria falar nesse assunto, estou com vergonha, mas eu preciso da sua ajuda. Quando eu coloco essa parceria com o outro, eu preciso te ouvir, preciso que você me ajude, né? Então, não interessa o que o outro vai pensar. Vamos mudar o canal. Interessa é a sua sobrevivência financeira, é a sua organização financeira. E isto é temporário, lembra disso? É temporário, é sazonal. Próximo passo, quanto mais cedo você tomar uma atitude de enfrentamento, mais cedo você vai sair desta situação. Tá bom? Tenha medo não, tenha vergonha não. Que isso? Você é maior que tudo isso. Vamos em frente, coragem. Obrigada, Edna. Agora uma pergunta do Murilo, acho que direcionar mais para a Ana.
Quando está no período de aposentadoria, existe algum percentual que seja tratado como suficiente como regra para retirada? É o suficiente eu me programar para retirar 10% quando eu estiver aposentado, 5%? Existe alguma regra? Olha, não, eu acho que tem muito, porque assim, a variável que a gente menos tem controle é a variável da renda. Mesmo que a gente tenha feito lá a nossa previdência complementar para o resto da vida, ela ainda é uma variável que a gente menos controla. Por quê? Porque existem fatores objetivos, econômicos, a performance do produto e uma série de coisas que tem gente profissional cuidando deste assunto ali. Porém, a variável que nós mais temos controle é a variável dos gastos. Então, sempre a gente costuma dizer assim, olha, eu não consigo me organizar financeiramente porque eu ganho pouco. Ou porque, ai meu Deus, a taxa de juros aumentou, a taxa de juros caiu. São variáveis que invariavelmente afetam a nossa vida financeira. Porém, a gente tentar controlar esta variável é mais difícil. Onde tem a variável de controle absoluto é a variável da nossa renda. Desculpa, dos nossos gastos. E aí, o que eu costumo dar de conselhos? É a gente sempre reavaliar o uso deste dinheiro. Qual é a estratégia de desacúmulo? Como a gente vai usar esse dinheiro. Existe uma coisa que eu não citei na minha apresentação, mas eu queria trazer aqui para uma reflexão, que é a nossa baixa cultura migratória. O que isso significa? A gente nasce em São Paulo, a gente vive em São Paulo, a gente trabalha em São Paulo, a gente se aposenta em São Paulo, a gente morre em São Paulo. Se a gente pegar os espanhóis, quem nasce em Madrid não nasce e se aposenta em Madrid. Quem nasce em Manhattan não trabalha e se aposenta em Manhattan, nos Estados Unidos. Isso não acontece em Londres, isso não acontece em Tóquio, porque existe uma coisa de que a gente precisa adaptar a nossa vida à nossa nova realidade financeira. Então, muito que eu percebo interagindo com pessoas, que as pessoas não conseguem mexer na variável gastos, né? Por quê? Porque essa variável gastos, ela mexe com as nossas escolhas. Então, por exemplo, se em São Paulo, né, que é uma cidade cosmopolita, que é uma cidade cara, que é uma cidade que você tem acesso a absolutamente tudo, se você quiser continuar vivendo numa cidade como São Paulo, possivelmente o seu esforço de gasto vai ser muito maior do que se você morar a 50 quilômetros de São Paulo. Onde você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, onde você vai ter um nível de gastos muito mais baixo e que você vai conseguir usufruir melhor na sua fase de desacúmulo. Essa é uma estratégia de desacúmulo bastante objetiva, né? E que nós não temos isso muito instalado na sociedade, né? Na cultura do Brasil, porque a gente fica onde a gente nasceu, a gente parece tartaruga, né? A gente fica ali, aí a gente vai, viaja o mundo inteiro, mas a gente volta ali para onde a gente pôs o ovo pela primeira vez. Então, isso é uma estratégia interessante. Então, dependendo do estilo de vida que você vai adotar quando a sua produção de renda for menor, vai depender, porque outros gastos vão aumentar, de cuidados com remédios, mesmo que não sejam remédios para tratar doenças, mas que sejam remédios para garantir a sua saúde, eles são gastos que são maiores. Então, o que é o ideal é você ter ali as suas despesas, elas sempre muito bem controladas, e você refletir isso conjuntamente com a família, para que estilo de vida que você vai adotar, para que isso não consuma, né, todo o seu recurso para ficar pagando contas, que você destine uma parte significativa para lazer, afinal de contas, isso é uma coisa importante durante toda a vida e na fase de aposentadoria isso é muito relevante, e que haja cálculos objetivos mesmo, tá? E aí eu vou dar uma dica aqui, gente, que é uma coisa do próprio Itaú, que eu acho brilhante, eu falo isso em todas as palestras que eu posso, que é a regra 1369. Vocês já ouviram falar? Tatiana, você deve conhecer. Sim. Essa é Sim, excelente.
Excelente, eu acho que é um bom parâmetro. O que é a regra 1369? Eu não vou me arriscar aqui, mas, Tatiana, se você quiser complementar, complemente. Mas isso é uma coisa muito legal para você entender qual é o volume de recursos que você precisa ter em cada fase da sua vida. Então, suponhamos que você ganhe R$1.000 por mês. E você tenha 35 anos, você tem que ter R$12.000 investido aos 35 anos. Ou seja, um ano da sua renda anual. Aos 45 anos, você deveria ter 3 anos, ou seja, R$36.000. Aos 55 anos, você deveria ter 6 anos. E aos 65 anos, 9 anos. Isso é uma regra muito interessante que mostra o seguinte, para você dimensionar ao menos, e isso aí é uma psicologia comportamental importante, de você entender o quão longe ou quão perto você está da sua independência financeira. Então, se você tem 65 anos, você deveria ter uma reserva financeira equivalente a 9 anos da sua renda atual. Se você ganhar 1.000, é 1.000, se você ganhar 100.000, é 100.000, né? É o tamanho da sua renda. Isto complementado com o INSS, né, e investido em alguma coisa que supere a inflação, aí, se eu não me engano, de 3% a 5%, você garante uma renda atual, aí, a depender da sua renda, até o final da sua vida, que a estimativa aí é até 100 anos, segundo meu caro amigo Martim, que é do Itaú, que é o mestre aí nesse assunto. Mas esse acho que é um valor importante, né, Tatiana, que dá aí um bom norte para entender. Poxa, não, eu cheguei aos 65 anos, eu tenho esse montante acumulado, bem investido, controlando as minhas despesas e com aí o INSS, né, a Previdência Pública, contribuindo aí com em torno de 15% das minhas despesas, eu estou dizendo que eu vou viver tranquilamente aí com os meus recursos. Sim. Falei bonitinho, Tatiana, porque isso aí é de vocês. Não, é excelente isso também, desde que eu conheci lá atrás, eu nunca perdi de vista, eu tô sempre, a cada aniversário que eu faço, eu tô lá dando uma olhadinha no meu gráfico, na minha planilha, como é que tá? E você sabia, eu posso contar uma história aqui rápida? Eu era executiva, fui executiva, né, de instituições financeiras muito tempo e tal, e a gente sempre brincava, né, quando a gente tinha uma reunião meio aquela estressante, ou a gente tinha que entregar alguma coisa, né? Aí eu vinha, o pessoal reclamando, cadê o negócio e tal, não sei o quê. Aí eu achava assim, falava assim, ai, deixa eu ver como é que tá meu 1369. E aí eu falava, não, olha, você tem toda a razão, pode deixar que eu refaço toda a apresentação e tal. E a gente sempre falou assim, ai, um dia, quando eu tiver com o meu 1369 direitinho, eu vou falar, quer saber? Eu não vou fazer apresentação nenhuma, eu vou curtir a minha vida. Tô indo para a praia. Me erra. Eu estou vendo aqui, não é uma questão, mas são alguns comentários que está aparecendo aqui no chat que eu estou achando bem interessante. Então, num comentário, vivo endividada porque sou uma boa samaritana. Não consigo dizer não. Reflexão e muito aprendizado, mas essa questão de ser o bom samaritano, né, de não conseguir dizer não. Como é que trata isso? Porque acaba sendo principalmente quando tem um laço emocional muito forte, né? É difícil tratar isso. Eu acho que duas estratégias podem ajudar, Tatiana. Primeiro, eu começar a dizer não para coisas pequenas, é mais fácil, né? Eu dizer não para uma solicitação pequena, porque aí é mais fácil de eu dizer não. Segundo, eu sempre ter ali dentro da minha cabeça, eu ter ali o meu roteiro de argumentação. Né? E qual é um roteiro que ajuda os bons samaritanos? Olha, você quer isso? Ó, eu não posso te ajudar. Olha, eu queria muito te ajudar hoje com R$2.000. Eu não tenho, mas eu tenho R$200. Serve. O que eu faço? Eu assumo o controle daquilo que eu quero dar. Que é muito diferente, porque o bom samaritano, ele não tem esse controle. O controle é do outro, o outro pede 2.000, eu vou lá, faço o maior esforço para dar 2.000. Então, primeira regra, né?
essa regra é importante da pessoa entender. Eu não posso, queria muito te ajudar. É dizer o seu sentimento, né? Verbalizar. Queria muito te ajudar, eu sinto muito, eu fico triste de não poder fazer aquilo que você precisa. Você quer 2.000? Olha, eu não tenho isso, mas eu tenho R$200. Ajuda. Então, você, aos poucos, aprende a dizer não, sem dizer não totalmente, entendeu? Porque você deu um pouquinho. Então, reduz a sua margem de oferta, em primeiro lugar. Né? E, em segundo lugar, é você ter esta palavra grudada no post-it no seu computador, limite. Né? O limite está sob o meu comando. Não está sobre o comando de quem pede, porque quem pede, não tem o ditado, gente? Você dá o dedo, que é a mão, você dá a mão, que é o braço, você dá o braço, que é tudo. Então, vai pedindo, porque você dá. E o que acontece, bom samaritano? Você condicionou a pessoa a pedir mais vezes para você, porque a hora que ele pediu, você deu tudo. Não podemos reforçar com tudo. Isso é a lei do reforço. Eu reforço com tudo, ele vai criando o que na cabeça dele? Ah, eu posso pedir que ele me dá tudo. Se eu pedir 1.000, vem 1.000. Se eu pedir 1.500, 1.500. Se eu pedir o carro, vem o carro. Para com isso. Você está ensinando esta pessoa a continuar a ser alguém que explora você ou outras pessoas. E às vezes, gente, explora, não é por mal, é uma má pessoa, não. Às vezes é uma pessoa confusa, desorganizada com dinheiro, está passando por dificuldades, então nunca vai dar aquilo que a pessoa pediu. A pessoa pediu 1.000, vai dar 150. Pessoa pediu 2.000, vai dar R$200. Fala, é isso que eu tenho para te ajudar. Ajuda. Ponto. Você, aos poucos, vai diminuindo esse relacionamento de dar tudo que a pessoa quer, né? E você pode, inclusive, trabalhar isso em você, os seus limites. Porque a tarefa emocional do bom samaritano é ajustar os seus níveis de empatia e de limite. E entender que a atitude extremamente do bom samaritano, ele deseduca a pessoa, né? Ele fortalece na pessoa o comportamento de explorar, pedir, trabalhar menos. A pessoa não economiza porque sabe que alguém vai dar lá no final, tá? Acho que pode ajudar, Tatiana, isso que eu falei. Ajuda, né? Nossa, ajuda Não muito. É? Sim. Eu queria até complementar, acho que com duas coisas. Com uma dica de um livro que pode ajudar bastante. Eu estava até aqui procurando, é que eu não estava aparecendo na tela para vocês, mas eu estava fuçando aqui, eu não achei ele, que é Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. Esse é um livro do William Ury. É um livro muito legal, ele é um especialista em mediação, e ele mostra... É um livro super fácil de ler e ele traz o seguinte, o conceito de que quando você fala sim para alguém, você está dizendo não para você. Então, como é que você aprende a dizer um pouco de sim para você mesmo? E você só sabe dizer o não quando você sabe realmente o que você quer, qual é o seu sim. Então, em geral, essa dependência desse bom samaritano, pelo menos aqui, né, que eu analisei de uma outra perspectiva, existe algum tipo de dependência e de aceitação que as pessoas muitas vezes têm, e às vezes de um cuidado mesmo. Quando eu mostrei na estatística ali que apenas 3% das pessoas aposentadas conseguem viver com os próprios recursos, é uma dinâmica que acontece quando os pais, eles têm uma vontade muito grande de prover para os filhos, de prover para a família, sem lembrar de si mesmo. Então, isso pode ser porque a pessoa, de fato, está se preocupando. Eu tenho filhos, eu sei que o bem-estar deles em todos os aspectos é a minha maior preocupação, mas eu tenho uma máxima de que se eu não fizer por mim,
isso vai vir a conta para eles em algum momento. Então, qual é o meu sim? O meu sim é a minha independência financeira, para que eu possa garantir a minha independência pelo máximo de tempo possível. Exato. Porque é muito comum os pais proverem para os filhos e lá na frente os filhos terem que se desfazer de tudo aquilo que eles ganharam para sustentar os pais, e a longevidade tem trazido um desafio adicional disso. Então, todo mundo que já andou de avião aqui já ouviu a orientação de sobrevivência, que é máscaras de oxigênio primeiro em você. Então, se você garantir a sua independência financeira, é a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos, que vão ter toda a energia do mundo para trabalho e de conquistar a sua própria independência financeira. E a maturidade, a velhice nos traz uma dependência natural de uma série de coisas. Sim. E se a gente não depender financeiramente da nossa família, já é uma questão a menos, que é a única coisa que a gente pode fazer por nós no futuro. Claro. Porque a gente não sabe se a gente vai ter demência, se a gente vai ter uma limitação física, se a gente vai ter limitações sociais, mas então a gente, por mais que a gente tenha uma alimentação saudável, a gente pratica exercício, isso são fatores que podem minimizar, mas não são garantias que nós não conviveremos com isso no futuro. Porém, a independência financeira é o único fator que a gente pode ter certeza do que a gente vai poder usufruir lá na frente. E de todos os desafios que a gente terá que cuidar no futuro, este será um a menos. E vai ser um a menos para a gente e um a menos para a nossa família. Então, aprender a dizer não é aprender a dizer sim para nós mesmos, mas a gente precisa entender qual é o nosso sim. Então, neste meu exemplo, o meu sim é a minha independência financeira, porque eu não quero ser um fardo para os meus filhos, porque este é o melhor presente que eu posso dar para eles, porque eu posso depender dele de outros aspectos e possivelmente dependerei, mas essa será uma questão a menos que todos nós teremos que lidar lá na frente. Exatamente. E até também, hoje, as estatísticas dizem que 20% dos casais não têm filhos, né? Isso. Então, aí é uma outra questão de se pensar também. Sobre a dependência financeira na longevidade, né? Exatamente. E agora uma última questão é do Messias. É bem interessante também. Estou no período de desacumulação, mas não consigo me desapegar, continuo guardando. O que vocês recomendam? Olha, eu acho saudável esse exercício, como a Edna disse no começo, você criou um hábito, e esse hábito perdurou até agora, né? Isso. Ele é um hábito interessante. O que esse hábito não pode é te prejudicar de usufruir pelo aquilo que você conquistou também. Tem uma coisa, né, que falam, pode ser forte aqui, mas caixão não tem gaveta. Então, o ideal é você usufruir daquilo que você conquistou e se permitir, gente. Eu acho que tem uma coisa muito que eu vejo muito também. Eu estou finalizando um livro que deve ser publicado no ano que vem sobre histórias, dilemas de pessoas, né? Histórias que eu ouço e sou confidente aí nos últimos anos que trabalho com esta pauta. E não é incomum as pessoas quererem sentirem culpa pela sua prosperidade. Porque eu também já escrevi sobre isso, né? Por que é tão vergonhoso? Por que as pessoas se constrangem em dizer que são ricas? Porque a gente vive numa sociedade muito desigual e que é muito duro mesmo a gente usufruir de alguma coisa e a gente vê uma criança na esquina precisando de alguma coisa, de comida, ou a gente está numa condição e familiares não estarem nessa condição. Só que a gente precisa admitir que a gente também precisa usufruir daquilo que a gente conquistou. O dinheiro, ele é um meio da gente realizar coisas. Essas realizações, elas podem vir em a gente ajudar alguém, em a gente se ajudar e a gente aprender a usufruir. Parte do sucesso financeiro ou da realização financeira está a gente saber usar aquilo que a gente conquistou. O dinheiro é um recurso escasso, mas ele é um recurso que é para ser usado. A água é escassa, mas a gente precisa da água. Não é porque a gente tem dinheiro para pagar uma conta de água que a gente vai usá-la de um jeito que seja inconsequente. E não é porque a gente tem dinheiro que a gente também não vai usufruir dele como precisamos ou como merecemos, e também a gente não vai usar de forma irresponsável. Então, eu acho que é um hábito instalado, que parabéns por você ter esse hábito, mas permita-se usufruir, porque a gente
usufruindo do nosso recurso, a gente também está ajudando. A gente está ajudando a mexer a economia, a gente está ajudando a gerar emprego, a gente está ajudando a esse bem circular. Então, isso também faz parte de todo o processo de conquista. E eu diria também, Tatiana, para o Messias, o seguinte, né? Que, como a Ana disse, quer dizer, eu acho que ele tem um comportamento extremamente saudável, né? Mas também deve ser um condicionamento, porque o tempo inteiro foi guardando, continua no mesmo pé. Então, olha, vários caminhos levam a Roma. Então, a gente também tem que, às vezes, quebrar condicionamentos e atitudes que estão suficientes, que já deu para, né, estabilizar. Então, eu vou fazendo o quê? Eu vou experimentando pequenos prazeres, pequenas ações que eu posso, né, colaborar com esse momento tão carente, tão difícil. Eu posso colaborar com uma instituição, eu posso colaborar lá no voluntariado, eu posso colaborar ajudando uma pessoa que eu queira ajudar. Pequenas ações também nos ajudam e nos dão uma sensação de bem-estar e gratidão e maravilhosa. E essa sensação é importante, faz falta para a gente, né? E você, poupando, continua fazendo desse jeito, que é o seu estilo de ser, mas põe ali nos post-it, desapegar. Desapega um pouquinho, né? E vá um pouquinho aqui, um pouquinho ali, alcançando pequenos prazeres. Puxa, eu queria tanto viajar. Bom, vou pegar um final de semana, vou lá, não sei, para tal lugar que eu queria conhecer. Eu acho que é o exercício de você colocar na rotina novos comportamentos que tragam a você bem-estar, alegria e sem sair do seu modo que é continuar ali acumulando e guardando, né? Mas um pouquinho sempre é bom, você já pode fazer isso. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha que maravilha esse seu comportamento. Parabéns. Agora, vários caminhos levam a Roma. Começa a desapegar um pouquinho. Maravilha, excelente, excelente. Agora nós estamos aqui já com o tempo chegando ao final. Vamos encerrar por aqui as questões. Em nome da Fundação Itaú Unibanco, de toda a diretoria, a gente agradece muito a vocês, as palestrantes e a toda a equipe de produção que também nos ajudou aí na realização da live, né? Equipe de comunicação que estão sempre conosco em todos os eventos, aos participantes por estarem participando aqui com a gente, mandando as dúvidas, comentários, as questões. A gente só pede uma gentileza de responder à pesquisa que está disponível para que a gente possa evoluir sempre, né? Melhorar cada vez mais os nossos eventos e relembrá-los que amanhã e na quarta-feira nós teremos outros eventos também seguindo a Semana ENEF. Vão ser eventos com a equipe de seguridade sobre os planos de benefício. Então, amanhã será um evento direcionado para os planos BD e CV, e na quarta-feira será direcionado para os planos CDs. Então, o tema é Conheça Mais o Seu Plano. Então, muito obrigada pela participação de todos e até o próximo evento. Obrigada, Ana, Edna. Até mais. Beijo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ana. Gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.